Meus amados, graça e paz, Pastor Roberto passando aqui para trazer mais uma palavra de Deus à tua vida, ao teu coração. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se. Aqui sempre terá uma palavra de Deus, de inspiração, de esclarecimento para abençoar a tua vida. E hoje eu quero falar desse assunto aqui tão importante, tão vital para a nossa vida, já que existe aí um movimento dos desigrejados e muitos estão afirmando e outros estão ouvindo, gostando e reafirmando que não precisam mais ir ao templo, à igreja, cultuar a Deus no templo. Eu quero, à luz da palavra de Deus, esclarecer esse assunto, falar deste tema. Eu quero mostrar isso dentro da palavra de Deus, porque o meu argumento, a minha palavra humana, não é ela que precisa te convencer, mas você precisa estar convencido e apoiado, firmado e fundamentado na palavra de Deus. Esta palavra sim, é que você precisa se apoiar nela, é que você precisa praticar, viver ela. Então eu peço que você fique comigo aqui até o final do vídeo. Eu tenho certeza que esta palavra ela vai ser de grande bênção para a sua vida. Então a pergunta aqui é: no dia de hoje, eu preciso congregar? É preciso ainda sair da minha casa e ir até a igreja, participar do culto, cultuar a Deus lá na igreja, lá no templo? Deus quer isso de mim? Essa é a vontade de Deus? Bom, o que é congregar? Essa é a primeira coisa que eu quero pensar com você. O que é congregar? Congregar é ficar junto, é reunir. Congregar é o ajuntamento de pessoas. Agora vamos aqui ao texto chave, ao nosso texto de partida, que é Hebreus capítulo 10, verso 25, diz a palavra do Senhor: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O escritor aos Hebreus, ele é muito claro. Olha a ordem: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Naquela época já existia então alguns tantos que não queriam mais congregar, que não queriam mais ir para o templo, a congregação, a igreja, se reunir. Não queriam mais participar do ajuntamento de pessoas e juntos louvar e adorar a Deus. E ele chama a atenção nisso daí. Não deixemos. Olha o que diz aí, olha a ordem bem clara diante dos nossos olhos. Ou seja, analisando melhor o versículo, não deixemos. Pelo contrário, você não pode deixar de ir. Pelo contrário, é aí que vocês precisam ir. É aí que vocês precisam fazer isso com mais entusiasmo, com mais ânimo, com mais garra, com mais determinação. Porque o dia do Senhor se aproxima. A vinda de Cristo, amados, ela já é iminente. Não é momento de deixarmos a congregação. É momento de nos reaproximar, de buscar, de estar mais presente ali. Eu quero até dizer já uma coisa para você. Se você não tem mais o entusiasmo, o prazer, a sede, a vontade de estar na congregação, pede a Deus para renovar isso na tua vida. Pede ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajude, renova minha vida. Eu quero estar no templo, na casa, com os meus irmãos. Certos, meus queridos, que essa é a vontade de Deus para nós. Veja aqui, o culto, o ajuntamento de pessoas,
ele não é de agora, é desde Moisés até os apóstolos. Vamos ver isso aqui, dentro da palavra de Deus, começando lá em Moisés. Olha o que diz a palavra, Êxodo, capítulo 25, verso 8 e verso 9. Deus falando a Moisés: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo vocês o farão. Olha o que é que Deus está mandando Moisés fazer. Um tabernáculo. Tabernáculo era uma tenda erguida, preparada para que o povo de Israel se reunisse e ali começasse a buscar a Deus, a adorar a Deus reunido. E ali Deus estava dizendo o quê? Eu habitarei ali, no meio de vocês. Quando o povo estava na caminhada, naquela peregrinação, no deserto, rumo a Canaã, Deus dizia: parou, é dia, é momento, é hora de erguer o tabernáculo e vocês me adorar, reunido, ali eu vou estar no meio de vocês. Próximo passo agora, próximo ponto, é quando Deus, ele manda construir o templo. Agora não vai ser mais um tabernáculo, não é mais uma tenda, agora é uma construção, é um imóvel que é construído, que é levantado. Como o povo estava na peregrinação, não tinha aonde chegar a construir, levantar a parede, então era um tabernáculo, uma espécie de tenda. Agora, quando o povo já está em Jerusalém, já habita lá, já mora lá, Deus mandou construir o grandioso templo de Salomão. Diz a palavra aqui, no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, ou seja, já tem 480 anos que eles saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Seu pai Davi queria fazer a edificação, a construção do templo. Deus não permitiu e Deus deu esta permissão a Salomão. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Vamos à continuação do texto. Assim diz o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele que dentre vós que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fique em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Agora aqui já é Esdras, capítulo de número 1, do verso 2 ao verso 3. Eu peço até perdão, amados, que no slide anterior eu acabei não colocando a referência, mas eu estarei colocando aqui na descrição do vídeo, eu acabei esquecendo. Então lá foi a construção do templo de Salomão. Salomão ergueu o templo, edificou a casa do Senhor. Mas nós sabemos que na história de Israel, Israel foi invadida, o povo de Israel foi levado cativo, o reino do sul foi levado cativo ao cativeiro babilônico, o reino do norte foi levado cativo pela Assíria. O reino do norte nunca voltou do cativeiro e o reino do sul, após 70 anos de cativeiro, eles voltam a Jerusalém. E pela permissão de Deus, Deus usa o inimigo, o rei da Pérsia, Ciro. Deus usa ele aqui para que ele possa fazer a reconstrução
do templo. É esta palavra que nós estamos lendo aqui em Esdras. Então, sobre o comando de Zorobabel, com a permissão do rei, o povo começa a retornar a Jerusalém, e ali a ordem inicial é a reconstrução do templo. Olha só, Neemias veio para reconstruir os muros de Jerusalém, mas Zorobabel, registrado aqui no livro de Esdras, ele veio amando pela permissão de Deus, né? E amando do homem, o rei da Pérsia, Ciro, né? Que Deus deu essa ordem a ele. Ele veio reconstruir o templo. Ele veio reconstruir o templo que havia sido destruído na invasão babilônica. Olha só, meus amados, como a gente está aqui acompanhando esta trajetória, essa história, né? Que Deus mandou erguer o tabernáculo, Deus mandou construir o templo e Deus mandou reconstruir o templo. Aí eu começo a me fazer uma pergunta: será que o templo é importante para Deus? Será que Deus se importa com isso? Será que Deus se interessa por isso? Porque lá no deserto ele mandou erguer o tabernáculo, o lugar de reunião para o povo se ajuntar e adorar Ele. Quando o povo está na terra prometida, Ele mandou construir o templo. O povo perde a terra, o povo é levado cativo, o povo volta, Ele mandou reconstruir o templo. Olha que maravilha! Olha como é que é o agir de Deus. Agora a gente chega no Novo Testamento. Estamos aqui recorrendo, né, algumas partes para entendermos aqui à luz da Bíblia. Não é meu pensamento, é a luz da palavra de Deus. Jesus é encontrado no templo. O evangelista Lucas, ele vai trazer a narrativa. Aí, capítulo 2, verso 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Jesus é exemplo. Jesus se batizou nas águas para nos deixar o exemplo. Jesus, aos 12 anos, está na casa do Pai, na igreja, na sinagoga, no templo. Ele está lá. Por que ele está lá? É importante para ele. Ele sabe que é onde precisa estar, na casa do Pai. Olha Jesus aqui chamando a igreja de a casa do Pai. Olha que lindo Jesus nos dando este ensinamento, meus amados. A igreja não é qualquer lugar. A igreja é a casa do Pai. A igreja é a casa de Deus. Jesus também diz: a minha casa será chamada casa de oração.
Veja, meus amados, que Jesus, quando ele fala assim, não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai, ele está querendo dizer o seguinte: vocês teriam que me procurar logo aqui. Por que vocês pensariam que eu poderia estar em qualquer outro lugar? Lugar onde eu tinha que estar, onde eu preciso estar, onde eu quero estar, é na casa de meu pai. É essa resposta que Jesus dá para sua mãe. Olha só a importância. Se Jesus está lá, é porque é importante ele estar lá na casa do Pai, na igreja. Vamos continuar. A igreja primitiva se reunia também no templo, na sinagoga. No dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ali, o derramar do Espírito Santo, uma das maiores, se não a maior manifestação de avivamento da igreja após a ascensão de Jesus no dia de Pentecostes. A igreja reunida, buscando a glória de Deus, desceu naquele lugar. Se você continuar a leitura do texto de Atos capítulo 2, você sabe, o Espírito Santo invadiu aquele lugar e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Reunidos foram cheios do Espírito Santo. Ainda na igreja primitiva, no primeiro dia da semana, que é domingo, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Olha aí, meus queridos, a igreja ainda reunida, a igreja continua reunida, a igreja continua se ajuntando ali. Está aqui, meus amados, essas referências para todos nós. O templo é importante para Deus, para Jesus e para os apóstolos. O templo é importante. Ainda a igreja, ela é importante. Se tudo isso, amados, está registrado nas Sagradas Escrituras, é porque eu e você não podemos abandonar esta prática. Não podemos perder o prazer de estar na casa de Deus. Aí muita gente faz a interpretação errada deste texto. A narrativa aqui é de Estevão, né? Em sua pregação expositiva, ele fala o seguinte: mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Então, muita gente acaba falando o quê? Olha, ninguém precisa mais ir à igreja porque o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Então, será que agora a gente pega um único texto? O apóstolo Paulo também vai repetir estas mesmas palavras lá em Atos capítulo 17. Ele vai falar dessa mesma maneira aqui: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então aqui, será que a ideia, o sentido é esse mesmo? Deus não quer que a gente vá para lá porque Ele não habita lá. Será que é esse o sentido? A interpretação correta, meus amados, o que Deus quer que nós venhamos compreender é isso aqui, ó: Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em toda parte e jamais estará preso a um lugar específico. O que Estevão, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esse versículo é que nós não podemos afirmar que Deus só está presente lá no templo. Deus está em todos os lugares porque Ele é onipresente. Mas isso não nos dá o direito de afirmar que por eles falar isso não é mais importante irmos à casa de Deus. E aí, será que a Bíblia ela está entrando em contradição? Eu tenho certeza que não. Se Deus mostra a sua importância no templo
lá no Antigo Testamento, lá no deserto, na terra prometida, na volta a Jerusalém, se Jesus mostra a importância de ir à casa do Pai, por que então agora, somente por causa desses 2 versículos, ele estaria contradizendo tudo aquilo que ele vem trazendo desde o início de tudo? Cuidado, meus amados. Muito cuidado, meus queridos. Eu quero terminar novamente com esta afirmação de Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês vê que o dia se aproxima. Eu desejo que você reflita nesta palavra, que você analise cada versículo aqui, que você assista e reassista novamente, para que você não seja enganado, para que você não seja persuadido a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Deus não quer que nós venhamos deixá-lo. Deus não quer que venhamos o abandonar. Deus não quer que deixemos, melhor dizendo, Deus não quer que deixemos a congregação. Está aqui a palavra de Deus. Receba, tome posse, que Deus te abençoe grande e poderosamente.